Agora na TV Guia do Ator, Teatro Alternativo. Como atores e diretores utilizam espaços inusitados para levar arte ao público. Aqui na TV Guia do Ator você já conheceu diversas maneiras de se fazer teatro, inclusive o teatro de rua. Mas agora vamos explorar um pouco mais o leque de possibilidades que o teatro nos oferece e conhecer algumas outras maneiras de se fazer teatro. Entrevistamos a direção e o elenco do projeto Estilhaços, do qual eu faço parte, que conta com 2 peças em formato de série, apresentadas em um bar aqui em São Paulo. Conversamos também com o ator Eduardo Gomes, que em seu processo de pesquisa concebeu uma encenação no quarto de sua própria casa, onde recebia um público de no máximo 6 pessoas. Confira! Aqui na TV Guia do Ator. Nessa edição, vamos falar a melhor cena. Hoje no estúdio com a famosa escritora submissa, que acaba de lançar o livro Como Emagrecer Depois de um Pé na Bunda. Sub, conta pra gente, como foi pra você superar o levar um fora? E foi isso que a estimulou a emagrecer? Na verdade, assim, o dono do bar, ele me convidou para fazer um projeto de teatro aqui no espaço. Aí ele reformou o espaço com essa temática, o espaço todo ambientado de séries americanas. Aí surgiu a ideia de fazer um projeto, um teatro seriado, né? Que não sei se é uma novidade, mas em termos de dramaturgia é uma coisa diferente, tem um vínculo diverso. O projeto surgiu ao convite do Antônio Ranieri, o diretor do espetáculo, diretor e autor do espetáculo, e aí ele me chama para fazer assistência de direção. Estou curtindo muito, que é um trabalho diferente, alternativo, num bar, né? Não é num teatro, é um tipo de teatro que eu também acho um desafio. Eu entrei no projeto através de... Eu vi no Facebook uma publicação de que estão precisando de atores, e aí o diretor Ranieri fez um teste de leitura e tal. O primeiro espetáculo que eu fiz era para interpretar uma drag queen, então eu precisava saber dançar e andar de salto alto. E aí, como eu conseguia, e através do teste eu passei. E aí agora estou de novo na segunda peça do mesmo projeto. Eu vi que o projeto seria uma coisa muito boa, um projeto muito bacana. Por se tratar de um projeto seriado, tal, teatro seriado, estar num bar. E aí eu fiz uma leitura e ele falou, ok, vamos lá, vamos tentar. Foi um puta desafio fazer o Pedro, que era realmente um personagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, diferente do que eu sou. E foi um desafio, foi um dos trabalhos mais desafiadores que eu já fiz. Olha, o processo para mim dos Estilhaços foi incrível, foi enriquecedor demais, assim, como atriz e como pessoa também. O formato da peça seriada, para mim, é muito legal. Eu consegui entender muitas coisas como atriz que eu não tinha me ligado ainda no processo de uma peça normal. Como, por exemplo, uma peça que eu já pego ela pronta, sabe, inteira. E a peça seriada, como o Ranieri no primeiro processo dos Estilhaços, ele foi escrevendo cada capítulo de uma vez e a gente não sabia o final da nossa história. A Bianca, que era a minha personagem dos Estilhaços, ela foi crescendo muito. Então a Bianca, quando ela tinha só o primeiro episódio em mãos, eu era uma Bianca. E aí quando eu tinha os 4 episódios, depois quando a peça inteira se formou e a gente já tinha apresentado os 4 episódios, eu era outra Bianca, do primeiro, do segundo, terceiro e quarto, porque daí eu ia dosando ela, eu ia colocando ela, eu sabia como ela ia se desenrolar durante a história toda, sabe? E aí eu comecei a fazer isso em outros trabalhos, levei isso para outros lugares, como pegar um texto completo e ir carpintando mesmo, sabe? uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, assim. Eu já tinha trabalhado como garçom cantor, mais teatro mesmo, eu nunca tinha feito. E eu nunca tinha feito um drama, que era Estilhaços.
E então foi muito desafiador para mim, como ator, interpretar um texto tão poético como era o do Estilhaços, num bar tão descolado na Augusta. E foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo foi bem interessante. Acho que enquanto ator eu consegui me enriquecer bastante. E o fato da peça acontecer num bar é um outro desafio que foi interessante, porque a gente tem que contar o tempo inteiro com o barulho da rua, com o público interagindo com a peça e a proximidade com o público, então exige muito mais concentração da gente enquanto ator. E a resposta do público foi incrível, assim, porque como a gente vive num mundo de televisão, série, muito mais do que o teatro, que sempre tem a falta do público do teatro, a gente consegue fidelizar, né, o público. Então a galera vem assistir o primeiro episódio e fica curioso para saber o segundo, porque eles já estão nesse padrão da novela, eles já estão, esse padrão meio que está estabelecido. Então a galera vem assistir, então a gente cria um público fiel, assim, que fica interessado pela história e quer saber no que vai dar. E se reconhece também. A encenação ela lida de uma outra forma, porque a plateia está sempre muito próxima, né? E o fato de ser um bar meio que já traz em si a ideia de que a plateia está mais relaxada, está tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, ao mesmo tempo que assistir uma peça. E isso pra mim é muito legal, eu nunca tinha trabalhado nesses moldes. Eu acho que eles vêm achando, né, que vai ser uma coisa mais casual e se deparam com um texto bem interessante, com uma história rica. Então o público que vem sai daqui surpreso. Logo em seguida a gente entrou em processo do novo projeto que é o Plus Size Love, que é essa comédia romântica, onde a submissa é a nossa protagonista, e é uma comédia que foge totalmente do primeiro projeto, do Estilhaços, que é um drama. Ela é uma fofa, assim, a submissa ela é uma sonhadora, uma menina que está acima do peso, que a gente trata desse assunto, inclusive, que é o pano de fundo da peça, que é, não posso dizer a obesidade, mas as pessoas que engordam com o relacionamento e que vão se deixando levar pela comodidade e tal. Então, assim, trata disso. E a submissa, mas ela é uma querida, assim, ela tem um coração gigantesco, os pais dela cuidam muito bem dela, mimam ela horrores e ela supre as expectativas de todos, menos a dela. Então é uma história encantadora, que daí ela vai se descobrindo ao decorrer dessa história, ela vai descobrindo quem ela é, conforme as coisas vão acontecendo na vida dela. E é muito bonita, é uma história muito legal, muito leve, com coisas e críticas bem bacanas, mas que trata tudo no riso, que eu acho que o riso é uma forma muito legal de transformar as pessoas. Através do riso a gente consegue colocar as pessoas para pensar. Isso é muito bom. Um coelho saturado de formol fica com a carne dura, desidrata-se e perde sua dócil elasticidade até converter-se em um coelho perpétuo, eternizado. Eu estava lendo um livro do Gabriel Garcia Marques, um livro só de contos, chamado Olhos de Cão Azul. São só sobre contos que falam de morte, enfim. E é um tema que me interessa muito. Então eu estava lendo o livro e esse conto me arrebatou totalmente e eu achei que ele tinha material, dava para criar uma peça sozinho, só a partir daquele texto. E muito como um exercício pessoal, sem nenhum objetivo de transformar isso num produto artístico, comercial, etc. Eu fui desenvolvendo esse trabalho em horas vagas, quando eu podia, sem pressa nenhuma de ficar pronto. Eu levei 5 meses para poder finalmente abrir para público. E durante esses 5 meses foi um processo absolutamente solitário, onde eu pude reencontrar aquelas coisas que realmente me mobilizam dentro do teatro, eu acho. E quando eu estava com o texto todo pronto, eu resolvi abrir para os amigos, aqui em casa mesmo, porque a peça foi toda feita aqui, ela não tem por que ser exibida em outro lugar.
era quase como um convite para me fazer uma visita. Eu lembro que eu tinha feito essa reforma no apartamento e ao invés de dar uma festa de inauguração do apartamento, eu resolvi fazer a peça e convidar as pessoas para assistirem a peça. Então a peça era meio um pretexto para eu encontrar os amigos, para falar, vem aqui na minha casa e vai ver eu vou mostrar uma peça. Mas aí eles próprios começaram a me chamar a atenção pelo formato, do formato como a coisa acontecia, de que de repente um público que não me conhece viria aqui e passaria por uma experiência além da peça em si, além de conhecer o texto e de ver meu trabalho como ator, elas entrariam na casa de uma pessoa que elas não conhecem, entrar no quarto de uma pessoa que elas não conhecem. Então essas coisas começaram a virar uma informação dentro do trabalho que eu não considerei no começo. Não considerei o que seria para um público estranho vir na minha casa assistir uma peça no meu quarto, porque eu não estava considerando que chegaria nisso. A primeira vez que eu abri para o público era bem cru, era basicamente eu deitado na cama, falando o texto e acreditando que a enunciação do texto era suficiente para imantar as imagens e construir as coisas que eu queria. Enquanto eu fazia a peça só para mim, eu não tinha preocupação nenhuma com a encenação. A minha preocupação era só na conexão com o texto. Só em conseguir dizer um texto difícil desse, com um vocabulário difícil, com as construções de frases muito difíceis, com uma pontuação complicada, e o desafio era conseguir fazer com que esse texto ficasse totalmente orgânico, como se ele fosse meu, como se eu estivesse criando aquelas palavras naquele momento. E a partir do momento que eu abri para o público, o olhar do público, a presença dele, fez com que o espetáculo, né? Fez com que o trabalho ele fosse se transformando. E aí, é engraçado, bota o público, aí você como ator já automaticamente começa a ficar com vontade de fazer coisas, de entreter o público, de não fazer com que eles percam o interesse em nenhum momento, de não deixar ficar monótono, de não... Preocupações que eu não tinha quando eu fazia só pra mim, por exemplo. Então esse é um trabalho que, apesar de eu não ter tido diretor e estar sozinho em cena, isso também pela primeira vez, o público começou a ser esse olhar de fora, começou a ser o que seria o diretor ou o companheiro de cena. Porque o público também ele é parceiro de cena, né? Ele entra, ele está dentro do quarto, ele está dentro do cenário, ele é parte daquela história. Para mim o público é como se fossem fantasmas que estavam dentro do quarto naquele momento para ouvir o que eu tenho para contar. Então eles são parte da história, qualquer movimento do público, respiração, se o público pega no sono, se alguém dá risada, se alguém se entedia, tudo aquilo faz parte, aquilo tudo vira vocabulário da peça também, né? E tudo isso são informações que vão ficando em mim como se fossem indicações de um diretor ou de um colega de cena. À medida em que a navalha passava e surgia o rosto pálido e terroso do irmão gêmeo, ia sentindo que aquele cadáver não era uma coisa estranha a ele. Eu acho que um ator se experimentar fora dos lugares convencionais, fora dos padrões oficiais, eu acho que isso dá para ele uma liberdade absurda. Ele descobre que ele pode fazer teatro em qualquer lugar. Ele não precisa ir para uma sala de ensaio ou estar em cima de um palco de um teatro oficial para sentir que ele está fazendo o que ele gosta. O teatro, eu acho, ele tem essa mágica de se instaurar em qualquer lugar que o ator queira. O ator que decide a hora que o teatro começa. E se você tem ou conhece algum projeto de teatro alternativo ou experimental, entre em contato com o Guia do Ator mandando um e-mail para a nossa redação. Cadastre-se também no nosso site e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Até mais!